Êxodo 23, de 6 a 9. Assim diz a santa, perfeita, inerrante palavra do Senhor. Não perverterás o julgamento do teu pobre na sua causa, da falsa acusação te afastarás, não matarás o inocente e o justo, porque não justificarei o ímpio. Também suborno não aceitarás, porque o suborno cega até o perspicaz e perverte as palavras dos justos. Também não oprimirás o forasteiro, pois vós conheceis o coração do forasteiro, visto que fostes forasteiros na terra do Egito. Até aqui a palavra do Senhor. O tema do sermão desta noite é 5 instruções para controlar nossos julgamentos. Vamos orar. Pai Santo, Deus bendito, nós estamos diante da Tua santa palavra, mais uma vez, nos sentimos pequenos diante da Tua santa lei, mas sabemos que temos o Senhor, temos o Teu Santo Espírito para nos ajudar a entendermos a Tua palavra e a ser aplicada em nossa vida, Pai. Pedimos o Teu auxílio, pedimos a iluminação do Teu Santo Espírito, para que nós a entendamos, para que nós sejamos ensinados pelo Senhor, instruídos pelo Senhor. Ó Pai, se porventura há caminhos que precisam ser corrigidos na nossa vida, use essa palavra, Pai, para, de fato, nos trazer a advertência, a correção, a fim de que percebamos o que necessita ser mudado em nós, para que o Teu nome seja glorificado, para que o Seu nome seja bem testemunhado em nossa vida, Pai. Abençoa-nos então, neste sentido, é o que nós pedimos humildemente, e em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, esse texto foi endereçado aos juízes de Israel, aos seus magistrados. Eles deveriam ser modelos de justiça em todos os procedimentos. Porém, esse texto fala a nós também, na medida em que nós pegamos esses princípios e aplicamos aos nossos relacionamentos. Nós temos aqui 5 instruções para controlar os nossos julgamentos. E se você pensar bem, mesmo não sendo nós juízes, nós fazemos julgamentos a vida inteira, o tempo todo. Desde o julgamento que você faz avaliando a distância e a velocidade de um veículo para ver se você pode atravessar a rua ou não, até o julgamento que você faz depois de ouvir um político, por exemplo. Desde a conclusão que você tira ao ler uma notícia, até a opinião que você passa a ter ao ouvir 2 lados de pessoas que estão em briga. Nós fazemos julgamentos todo o tempo e o tempo todo. Isso não é errado. Quando Jesus Cristo disse, não julgueis para que não sejais julgados, não era no sentido de proibir julgamentos, mas proibir julgamentos parciais. Veja a continuação do texto. Pois com o critério com que julgardes, sereis julgados. Eu estou lendo Mateus 7. E com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Por que vês tu o argueiro no olho de teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão, deixe-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro da trave o teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho de teu irmão. Então Jesus estava não condenando qualquer julgamento, mas os julgamentos parciais, de você enxergar um cisco no olho do teu irmão, quando você tem uma tora no teu olho. Essa é a ideia. Então tira primeiro a tora do teu olho para depois falar da vida do teu irmão. Nós julgamos o tempo todo e a palavra de Deus nos ensina inclusive a termos julgamentos justos. João 7,24, não julgueis segundo a aparência, e sim pela reta justiça. 1 Coríntios 10,15, falo como a criteriosos, julgai vós mesmos o que digo. 1 Timóteo 5,21, julgai todas as coisas, retende o que é bom. Assim, meus irmãos, nesta noite, com base nesse texto, nós podemos ter 5 instruções
quanto aos nossos julgamentos, os julgamentos que nós fazemos nos nossos dias. A primeira instrução que nós temos aqui é: não discrimine. É a primeira, não discrimine. Veja o verso 6. Não perverterás o julgamento do teu pobre na sua causa. No verso 3, que foi analisado no domingo passado, nós fomos ensinados de que não devemos ser favoráveis ao pobre apenas porque ele é pobre. Pode ser um pobre errado, um pobre culpado. Então, no versículo 3, o ensino é esse: nem com o pobre serás parcial na sua demanda, dando o sentido de que não é porque a pessoa é pobre, ela não tem erro nenhum. Agora, no versículo 6 é o outro lado. Você não deve desfavorecer uma pessoa pobre apenas porque ela é pobre. Ora, o coração do ser humano é bastante pecador, instável, corrupto, enganoso. Por vezes este coração favorece o pobre. Coitadinho do pobre, ele deve ter a razão. Outras vezes o nosso coração discrimina a pessoa porque ela é pobre. Se ela é pobre é porque ela fez alguma coisa errada. O nosso coração é enganoso, é instável. A palavra de Deus nos coloca no caminho correto. Levítico 19:15 diz: não farás injustiça no juízo, nem favorecendo o pobre, nem comprazendo o grande. Com justiça julgarás o teu próximo. Nem favorecendo o pobre, nem comprazendo o grande. Provérbios 22:22. Não roubes ao pobre, porque é pobre, nem oprimas em juízo ao aflito. Sobre discriminação, sobre nós tratarmos as pessoas mal porque elas são pobres, nós temos Tiago, no capítulo 2, falando detalhadamente sobre isso. Diz lá, Tiago no capítulo 2: meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Se, portanto, entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, trajes de luxo, e entrar também algum pobre andrajoso, mal vestido, e tratardes com deferência o que tem os trajes de luxo, e lhe disserdes: tu, senta-te aqui em lugar de honra, e disserdes ao pobre: tu, fica ali em pé, ou assenta-te aqui embaixo do estrado dos meus pés. Não fizestes distinção entre vós mesmos, e não vos tornastes juízes tomados de perversos pensamentos? Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé, herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? Entretanto, vós outros menosprezastes o pobre. Não são os ricos que vos oprimem, e não são eles que vos arrastam para tribunais. Observe que Tiago está falando de discriminação dentro da própria igreja. Pessoas que chegavam com anéis de ouro, com trajes bonitos, sendo tratados: olha, vem aqui para os primeiros lugares. E aqueles que chegavam mal vestidos: fica em pé, ou senta aqui embaixo dos bancos. Então, a primeira instrução que nós temos aqui é para não discriminar de forma nenhuma, meus irmãos. Acontece discriminação na igreja? Pode acontecer. Eu já conheci igrejas em que algumas pessoas se vestem tão bem, que parece um desfile de moda na igreja. Eu me refiro a trajes de gala, trajes de luxo, e parece um desfile de moda. E aí, quando chega uma pessoa mais simples, que não tem condições, ela vai ficar constrangida. Igrejas que fazem programações tão caras que constrangem as pessoas que não têm dinheiro. Então, é como se eu dissesse aqui: vamos organizar um retiro de casais no próximo final de semana, e o valor será R$6.000. E aí, os ricos da igreja vão pagar, mas e quem não tem condições? Então, igreja não pode ter coisas que discriminem, não podem ter programações em que todos não possam participar, e não pode agir de qualquer forma que passe algum tipo de discriminação. E, meus irmãos, isso é mais comum do que nós imaginamos. Há algumas igrejas aqui em São Paulo em que isso acontece, igrejas que privilegiam aqueles que têm uma condição social superior, e quando entra um pobre lá, fica até deslocado, porque tudo parece que foi feito para os ricos. Isso não pode acontecer no reino de Deus de forma nenhuma. A igreja é para todos.
Há igrejas no nosso país que tem aquela visão de público-alvo. Pior, público-alvo do ponto de vista social. Uma igreja para o público A e B, se referindo aos mais ricos. E aí quando os pobres entram, ficam totalmente deslocados. Meus irmãos, igreja é para o público A, B, C, D e E. É para todas as pessoas, para ricos e pobres, para quem é patrão e quem é funcionário, para quem veio do Nordeste e para quem veio do Sul. Não deve haver nenhum tipo de discriminação, de diferenciação na igreja. A igreja é de Deus, e Deus tem seus filhos em todas as classes sociais, todas as raças, todas as línguas, todos os biotipos. Não pode haver discriminação na igreja. No mundo há muita discriminação. Eu não sei se você já passou pela experiência de entrar numa loja bem vestido e entrar na mesma loja não tão bem vestido. Não tenha dúvida de que há lojas aqui em São Paulo que vão te tratar melhor se você entrar bem vestido. E se você entrar assim mais ou menos, não vão te dar atenção. Então já há muita discriminação neste mundo. Que na igreja nós não tenhamos isso de forma alguma. E que você não discrimine pessoas, porque a pessoa não tem dinheiro, porque a pessoa está numa condição social. Irmãos, até aqueles que estão morando na rua têm que ser tratados por nós com dignidade. Com dignidade. Porque eles carregam a imagem e a semelhança de Deus. Eles ainda carregam a imagem e a semelhança de Deus. Então essa é a primeira instrução. Não discrimine. A segunda instrução, não acuse falsamente. Veja o verso 7. Da falsa acusação te afastarás. Nós temos aqui uma aplicação do 9º mandamento. O 9º mandamento é: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não acuse falsamente. Na Bíblia nós temos vários exemplos de acusações falsas. Por exemplo, José do Egito, quando foi acusado pela mulher de Potifar. Jó sendo acusado no começo do livro por Satanás. Satanás disse a Deus: ele só te serve porque ele tem bens. Depois, ele só te serve porque ele tem saúde. Estevão foi acusado de blasfêmia e foi apedrejado por causa disso. Paulo foi acusado de negar a lei de Deus e negar a lei de Moisés. Jesus foi acusado por escribas, por fariseus, por anciãos, por sacerdotes. Neste assunto, meus irmãos, nós devemos chamar isso para nós, não acharmos que isso é um assunto para outras pessoas. Nós temos que ter muito cuidado. Primeiro, nunca acuse alguém de algo que você não viu. Algo que apenas chegou para você, que você não foi testemunha ocular. Isso é muito comum. Às vezes chega informação de uma pessoa para você, você não viu, você não ouviu, e a nossa tendência pecaminosa é acreditar. Então, se você não é testemunha ocular, não se envolva. A palavra de Deus nos diz em Provérbios 26, 17: quem se mete em questão alheia é como aquele que toma pelas orelhas um cão que passa. E lembre-se de que Provérbios, Antigo Testamento, cães não eram domésticos. Então imagine um cão passando e você pega o cão pelas orelhas. Ele vai te morder, com certeza. Aquele que se mete em questão alheia é como alguém que pega um cachorro que está passando pelas orelhas. Então nunca acuse alguém sem ter provas, se você não ouviu, se você não é testemunha. E antes de acusar alguém de algum pecado, tente convencer a pessoa do seu pecado, como nós lemos em Mateus 18. Se alguém pecar contra ti, vai perante ele para confrontá-lo do pecado. Não acuse nunca falsamente. Terceira instrução: não condene precipitadamente. Veja a continuação do versículo 7. Não matarás o inocente e o justo, porque não justificarei o ímpio.
A mensagem era, meus irmãos, em primeiro lugar para os juízes, os magistrados, né? Os juízes deveriam seguir a justiça e, em hipótese alguma, um juiz deveria condenar um inocente. E se isso acontecesse, Deus seria o vingador da família contra aquela pessoa. Mas esta instrução tem muita aplicação a nós. Por quê? Porque, embora nós não sejamos juízes, o nosso coração é especialista em condenar as pessoas precipitadamente. Geralmente nós julgamos e condenamos as pessoas sem ouvir as pessoas, sem dar o direito de defesa, o mínimo de direito de defesa. Talvez você já tenha sido vítima disso, de um boato seu circular e algumas pessoas pegarem aquele boato, te condenarem sem te ouvir e acharem que é isso mesmo, sem te dar ao mínimo o direito de defesa. Então, quando você ouvir algo ruim sobre uma pessoa, você tem dois caminhos. O primeiro é dizer assim: eu conheço essa pessoa, eu sei que ela não faria isso. Ponto final. Você dar o benefício, o crédito àquela pessoa. E um segundo caminho qual é? Ir conversar com a pessoa. Ficou na dúvida? Vai conversar com a pessoa. Meu irmão, estão falando isso, é verdade? Chegou em mim, é verdade? Então, ao invés de ficar comentando para os lados, vá direto na pessoa, converse com a pessoa. Você nunca deve acreditar em algo que é dito sobre alguém sem ouvir a pessoa. Você nunca deve fazer condenações deste tipo. A Bíblia nos ensina a termos julgamentos caridosos sobre as pessoas. É melhor dizer: não, eu não acredito, eu conheço aquela pessoa, eu confio na integridade daquela pessoa. Na minha experiência, meus irmãos, dirigindo um órgão grande da igreja, eu algumas vezes tive que tomar decisões bastante difíceis, bastante impopulares, para pessoas, não é? Mas pelo bem do reino, pelo bem da IPB. Algumas vezes eu passei por momentos assim, muito difíceis. E numa destas épocas, em que eu tive que tomar decisões difíceis, que desagradaram pessoas, mas agradaram a Deus, não tenho dúvida, eu estava numa reunião de Supremo Concílio, num intervalo de almoço, numa fila, esperando chegar a comida, e chegou um pastor, que eu não tinha muita proximidade, eu sabia quem era, um pastor muito sério, reverendo Nelson, ele pastoreia em Cuiabá. E ele chegou em mim muito alterado, e dizendo o seguinte: reverendo Ageu, um sujeito acabou de me dizer uma série de coisas sobre você ali, coisas graves, e eu vim direto no Senhor para verificar se isso é verdade ou não. E eu pude mostrar para ele, pude provar que eram mentiras, que eram acusações falsas. E depois ali de uns 10, 15 minutos conversando com ele e mostrando que eram acusações falsas de fato, provando para ele, ele disse: pois bem, pois agora eu vou voltar no indivíduo maledicente e vou repreendê-lo, para ele fechar a boca e parar de ficar falando mal das pessoas. Meus irmãos, isso é comportamento de crente. Eu diria que isso é comportamento de homem, não ficar falando para os lados, fazendo fofoquinha, falando pelas costas, mas ir direto na pessoa, falar com a pessoa. Isto é o comportamento que Cristo nos ensina em Mateus 18. Se o teu irmão pecar contra ti, vai perante ele. Se ele te receber, bem, se não, leva testemunhas. Se aceitar a palavra, ganhaste o irmão, se não, dize à igreja. Esse é o comportamento que se espera de cristãos. Então, não fale pelas costas, não seja maledicente, não pratique a fofoca, não passe boatos para frente. Nós temos que preservar a reputação das pessoas. Se há alguma dúvida, vá falar direto com a pessoa. Fulano, fulana, eu ouvi isso sobre você. É verdade? Isso está acontecendo? Na maioria das vezes, você vai perceber que a pessoa está sendo vítima de difamação, de calúnia, de maledicência. E isso não cabe entre discípulos de Cristo. Não condene precipitadamente. Veja como é belo o que nós temos no Catecismo Maior de Westminster, na pergunta 144.
quais são os deveres exigidos no 9º mandamento. Os deveres exigidos no 9º mandamento, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Os deveres exigidos no 9º mandamento são conservar e promover a verdade entre os homens e a boa reputação de nosso próximo, assim como a nossa. Manter e defender publicamente a verdade e dizê-la sincera, livre, clara e plenamente do coração. E em questões de julgamento e justiça, e em todas as mais coisas, quaisquer que sejam, dizer a verdade e só a verdade. Julgar caridosamente os nossos semelhantes, amar, desejar e ter regozijo pela sua boa reputação, entristecer-nos pelas suas fraquezas e encobri-las, mostrar franco reconhecimento dos seus dotes e graças, defender a sua inocência, receber prontamente boas informações a seu respeito e rejeitar as que são maldizentes, lisonjeadoras e caluniadoras, prezar e cuidar da nossa boa reputação e defendê-la quando for necessário, o cumprir as promessas lícitas, o estudar e praticar tudo que é verdadeiro, honesto, amável e de boa fama. Então coloquemos isso em prática na nossa vida. Amar a boa reputação das pessoas, ter julgamentos caridosos, não passar boatos, fofocas e, na dúvida, conversar direto com a pessoa, não condenar precipitadamente. A terceira instrução. A quarta instrução, não se corrompa. Veja o verso 8. Também suborno não aceitarás, porque o suborno cega até o perspicaz e perverte as palavras dos justos. A palavra suborno, utilizada aqui no hebraico, ela é a mesma palavra para presente. E a ideia do texto é: não aceite presentes, juízes não aceitem presentes, porque a ideia do presente a um juiz é obter um benefício, não é? Uma sentença para o seu lado. Mas interpretando o que nós usamos em língua portuguesa é de fato suborno. A palavra suborno, aliás, em língua portuguesa é muito interessante. Ela vem do latim subornar. Então você orna a pessoa com presentes, com joias, com roupas, só que é você faz isso furtivamente, embaixo dos panos. Subornar. Ornar, presentear, mas por baixo dos panos. É o que acontece, meus irmãos, quando alguém vai subornar a outra pessoa. Não é feito à luz do dia, é feito na base do escondido mesmo. Isso é subornar, é quando alguém oferece dinheiro, presentes, vantagens, benefícios para que alguém favoreça a pessoa. Na Bíblia nós temos alguns exemplos deste tipo de corrupção. Por exemplo, Dalila foi subornada para entregar Sansão. Os filhos de Samuel desrespeitaram o seu ofício, eles eram sacerdotes, aceitando subornos. Deixe-me apenas conferir aqui, 1 Samuel 8:3. 1 Samuel 8:3. Não eram sacerdotes, é dito aqui. Eram juízes. Porém, seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza e aceitaram subornos, pervertendo o direito. Estes foram os filhos de Samuel. O perverso Amã subornou o rei Assuero na tentativa de destruir os judeus na Pérsia. Ofereceu uma quantia enorme de talentos. As 30 moedas de prata que Judas recebeu para trair o Senhor Jesus. Os soldados encarregados de guardar o túmulo de Jesus foram subornados pelos sacerdotes para espalhar uma versão falsa do que havia acontecido com Jesus. Félix deixou Paulo na prisão porque esperava receber dinheiro de Paulo, esperava por suborno. Na palavra de Deus, o suborno, é claro, sempre foi proibido, sempre foi condenado por Deus. E isso vale para nós também, meus irmãos, mesmo que nós não sejamos juízes. Então, nós não devemos aceitar suborno
quando nós estamos em alguma posição de julgar pessoas. Mas o mais comum para nós é que nós não devemos pagar suborno, a popular caixinha no nosso país. Você não deve dar caixinha para o policial livrá-lo de uma multa. Você não deve dar caixinha para a autoescola para você não reprovar no teste da sua CNH. Você não deve dar suborno para o fiscal não multar a sua obra. Você não deve dar suborno para o agente não cortar a luz que não foi paga. Você não deve dar suborno para uma autoridade adiantar o prazo da licença da obra e qualquer variável nesse sentido. Nós não podemos dar suborno para que a lei seja de alguma forma burlada. Há uma igreja aqui no nosso presbitério que ficou com uma obra grande parada porque eles perceberam que toda vez que eles iam na autoridade, a autoridade dava indiretas de que se eles liberassem um dinheiro, o processo deles passava para frente. E eles ficaram anos com essa obra parada, porque eles, claro, não aceitaram dar caixinha. E eles ficaram alguns anos sofrendo o prejuízo, mas fiéis diante de Deus. Então, o discípulo de Cristo é aquele que nunca oferece suborno e muito menos aceita. Mas, meus irmãos, falando sobre corrupção, há outras formas também que o brasileiro tem se corrompido e que não deveria. Nesta semana, no começo da semana, eu assisti um vídeo que eu fiquei bastante impressionado. Era um jovem falando da situação política do nosso país, e ele começou o vídeo dizendo: não tem chance de o Brasil dar certo. Por quê? Porque a corrupção está entranhada na formação do povo. E ele deu alguns exemplos irrefutáveis. Todo caminhão que tomba com mercadorias é saqueado. Já perceberam? O brasileiro é aquele que dá um jeito de fazer alguma fraude, o famoso gato, no relógio de água, no relógio de luz. O brasileiro é aquele que geralmente, se há um caminho para ele burlar a regra, para conseguir internet gratuita, para conseguir TV a cabo gratuito, comprar um aparelhinho que libera 300 canais, se ele tem jeito de burlar a regra, ele faz. A corrupção está, meus irmãos, no DNA do brasileiro. E o jovem dizia: é por isso que o nosso país não tem chance de dar certo. E eu pensei: há uma esperança. Sim, há uma esperança. Se os milhões de evangélicos que existem nesse Brasil começassem a seguir a palavra de Deus e abandonassem as pequenas corrupções, abandonassem o jeitinho brasileiro, nós, milhões, começaríamos a virar essa história no nosso país. Pense bem, nós somos milhões. Por que o nosso Brasil, ele está afundado em corrupção? E não pense que corrupção é coisa de político. Porque os políticos que estão lá no poder, eles não vieram de outros países. Eles saíram do povo. Eles não se tornaram corruptos quando chegaram lá em cima. Eles já eram corruptos aqui embaixo. A diferença é a cifra. É o número, é a quantidade de dinheiro. Por quê? Porque o brasileiro, ele é adepto das pequenas corrupções. Quando ele é alçado a um cargo público com milhões, ele vai corromper nos milhões. Então não ache que é uma coisa só de políticos, é uma coisa da população de uma forma geral. E o número de evangélicos no Brasil só aumenta. Alguma coisa está errada, meus irmãos. Como é que nós somos milhões? E esse Brasil não sai da corrupção. A conclusão é essa que você tomou. É porque muitos evangélicos praticam as pequenas corrupções. É óbvio. E eu fico me perguntando, se eu pudesse, quando tombasse um caminhão e ele fosse saqueado, eu ia lá perguntar para um a um: qual a sua religião? Qual a sua religião? Qual a sua religião? E eu temo que muitos dissessem: eu sou evangélico. E eu confesso que não me espantaria, meus irmãos. Alguns exemplos, então,
Alguns conselhos para que você não se corrompa nas pequenas coisas. Se vir um caminhão tombado, não o saqueie, porque aqueles produtos têm dono. Não dê caixinhas para escapar de multas, nem a policiais, nem a fiscais, nem a ninguém. Se o policial te parar numa situação irregular, diga: policial, estou errado, pode multar. Não faça coisas ilícitas no relógio de água, no relógio de luz, porque isto é roubo, você está roubando as concessionárias. Se você encontrar dinheiro na rua, não pegue, não é seu. O ditado achado não é roubado, meus irmãos, não veio da Bíblia não, tá? Se alguém perdeu é porque tem dono. E você já pensou que a pessoa pode estar fazendo o caminho para encontrar o bem que ela perdeu, dinheiro ou alguma coisa? É claro, se você tiver confiança de pegar o item perdido e colocar num lugar, no achados e perdidos, alguma coisa assim, que garanta que a pessoa vai encontrar, melhor ainda. Mas se não é porque está perdido que deixou de ter dono. Não é teu. Ensine os teus filhos nesse sentido, aliás. Se uma empresa cometer um erro em um preço, não tire vantagem disso. Isso é tipicamente brasileiro. A empresa anunciou um produto que deveria custar R$1.000, esqueceram de colocar um zero e está custando R$100 ou R$10. Todo mundo sabe que foi um erro e todo mundo tira vantagem. Você, crente, não deveria tirar vantagem. Você gostaria de cometer um erro e as pessoas tirarem vantagem em cima do teu erro? Não é? Então, como é que nós crentes, vendo que algo está errado, a gente vai tirar vantagem financeira? Ah, pastor, mas eles são ricos. Então é assim? Se a empresa é rica, isso te dá o dinheiro para roubar? Se num caixa eletrônico você for sacar lá R$50 e cair 2 notas de 50, porque o banco é rico, isto te dá direito de ficar com dinheiro a mais? Meus irmãos, isso é roubo. O fato da pessoa ser rica não te dá o direito de roubar a pessoa. Não use senhas de TV a cabo sem permissão de outras pessoas, nem de internet sem permissão. Não compre produtos piratas. Não compre produtos sem nota fiscal. Se recebeu troco a mais, devolva. Não baixe livros em PDF, se são livros que ainda estão sendo comercializados. Há muitos livros, é claro, no domínio público, né, que já passaram de 80 anos, se eu não me engano, da morte do autor, e estão em domínio público. E há editoras que liberam seus PDFs. Mas há um comércio de livros em PDF entre evangélicos, meus irmãos, que é uma vergonha. Livros que estão sendo vendidos na editora e estão sendo disponibilizados não, e alguém escaneou o livro e espalhou pela internet. Isso é roubo. Na dúvida, pergunta para a editora se eles aceitam isso. Isso é roubo. Não compre mercadorias roubadas. Se um videogame custa R$2.000 e tem alguém te oferecendo por 200, o que você acha que é isso? Sem nota fiscal. Não seja cúmplice nessas coisas. Não venda produtos que estão em falta a preços bem mais caros. Eu me lembro que aconteceu uma tragédia há pouco tempo aqui no litoral e rapidamente o preço da água mineral subiu para 5 vezes mais. As pessoas se aproveitando da calamidade, subindo os preços porque estava em falta. Não colhe em provas. Mesmo que o professor saia da sala, estudantes, não colhe. Não colhe. O professor não está lá, mas Deus está olhando. Não use de plágio nos trabalhos escolares. Cuidado com a inteligência artificial. Não faça coisas que sejam ilícitas do ponto de vista acadêmico. Não participe de pirâmides ou de esquemas que estão prometendo muito dinheiro. Crente não participa de pirâmide. Crente não participa de rifa e nem faz rifa, porque rifa é dinheiro fácil. É a filosofia de que todos pagam, muitos perdem e um só ganha. Crente não se envolve nessas coisas. Não use atestados falsos para faltar no trabalho ou na escola. E nem use de mentiras para não ir trabalhar.
não sonegue impostos, não fure filas. Brasileiro fura fila, e tem crente que fura fila. Não estacione em vagas especiais, se você não é especial. Eu não tenho dúvida de que muitos dos que param em vagas para deficientes, e muitos param sem ser deficientes, eu não tenho dúvida de que crentes fazem isso também. Não jogue lixo no chão, não jogue entulhos, móveis velhos, restos de construção em terrenos vazios. Meus irmãos, eu sei que algumas coisas aqui são o básico do básico, não é? Eu acho que você nunca saqueou um caminhão, mas essas coisas têm que ser faladas, porque o meio evangélico está participando dessas pequenas corrupções. Isso é uma vergonha. E eu creio que o Brasil tem jeito, sim. Se os crentes passarem a viver como crentes, esse Brasil muda. Muda. A questão é que nós temos, meus irmãos, que nos transformar, que sermos transformados pela palavra. Nós temos que viver como filhos da luz e não como filhos das trevas. É a quarta instrução, não se corrompa. E a quinta e última instrução, não oprima, não oprima. O último versículo. Também não oprimirás o forasteiro, pois vós conheceis o coração do forasteiro, visto que fostes forasteiros na terra do Egito. Então, por fim, a lembrança aos magistrados, aos juízes, para que no juízo eles não oprimam os estrangeiros, que eram vulneráveis na sociedade, não conheciam a língua, não conheciam os costumes. Deus os lembra de que eles também foram estrangeiros na terra do Egito. Nós, igualmente, devemos acolher bem os estrangeiros no nosso meio, e eles são cada vez mais frequentes, não é? Não sei se você já percebeu. Não devemos fazer brincadeiras por conta da língua deles, do idioma deles, dos costumes deles. Não devemos brincar com essas coisas. Devemos acolhê-los com amor cristão, ajudá-los a se adaptarem bem no nosso país. Nós cristãos sabemos o que é ser estranhos, porque nós éramos estranhos com relação a Deus. Paulo escreve em Efésios 2:11, portanto lembrai-vos de que outrora, vós gentios na carne, chamados em circuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos à aliança da promessa. Mas agora em Cristo, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. A revelação veio primeiro para Israel, e nós, outros povos, éramos estranhos, mas nós fomos recebidos por Cristo dentro do seu povo, na igreja. Então não oprima, nem estrangeiros, nem pobres, nem moradores de rua, não oprima ninguém. Como filhos de Deus, nós devemos ser misericordiosos, devemos ajudar as pessoas, acolher as pessoas. Meus irmãos, concluindo, nós julgamos o tempo todo e nós devemos fazê-lo com justiça, não discriminando, não acusando falsamente, não condenando precipitadamente, não se corrompendo e não oprimindo. E eu concluo apontando para o nosso Redentor, aquele que é o nosso principal modelo de vida, o nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus foi vítima de suborno, porque Judas vendeu a informação por 30 moedas de prata. Jesus foi acusado injustamente por sacerdotes, anciãos, escribas e fariseus. Subornaram testemunhas falsas para deporem falsamente contra Jesus. Ele foi vítima disso também. Ele foi vítima de um tribunal totalmente injusto. Ele era santo, nunca havia cometido um pecado e um crime, e ele foi julgado culpado. Jesus nunca se corrompeu. No início do seu ministério, o próprio Satanás tentou corrompê-lo, oferecendo todos os reinos, oferecendo riquezas, e Jesus resistiu na palavra, nunca se corrompeu. E Jesus foi duramente oprimido por amor a nós. Nas palavras do profeta Isaías, em Isaías 53. E eu termino aqui. Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha aparência, nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse.
Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, ele foi ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Isaías, profetizando de uma forma tão clara, tão vívida, o que aconteceu linha a linha com o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele foi vítima de todas essas coisas, ele foi oprimido, ele sofreu por amor ao seu povo, por amor a mim, por amor a você. Que nós estejamos do lado daqueles que sofrem as injustiças, daqueles que sofrem a ofensa, não do lado daqueles que praticam a ofensa, a injustiça, a corrupção, a maledicência, a acusação injusta. Que nós estejamos do lado daqueles que sofrem o dano. Que Deus assim nos abençoe. Amém.